Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Assocíndicos em Foco e hoje o tema é um tema extremamente pertinente ao mês de maio. Um mês maravilhoso, um mês dedicado às mães e nós estamos recebendo aqui hoje duas mamães e duas gestoras incríveis associadas do nosso mercado condominial que vai falar um pouquinho de todos os desafios que enfrentamos não só na sindicatura, mas também no dia a dia, na vida real. Então, aqui estou recebendo ela, da KF3 Gestão Condominial, a nossa querida Kilvia Falcão, minha amiga de peito, assim. A gente realmente tem, assim, um feeling muito grande, a gente se ajuda bastante. É um prazer, Kilvinha, estar recebendo você aqui no nosso podcast. O prazer é todo meu. Eu até aprendo muito com você, esse posicionamento de imagem que a gente é muito, né, no dia a dia. E a Giane sempre nos inspira a se posicionar assim na internet de uma melhor maneira, né? Eu fico muito feliz. E também ela, da Torre For Condomínios, Jucília, né? Jucília Lima, não é isso, Jucília? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Principalmente falando de um tema tão especial, né? Sim. A gente que é síndico, mas não tem como deixar o nosso lado mãe de lado, né? Então, é verdade. Vai ser um prazer. E o tema de hoje é Entre Assembleias e Afetos, o desafio de ser síndica, de ser mãe, hoje fazendo gestão condominial. Não é isso? E aí eu já começo perguntando aqui para vocês qual a maior dificuldade hoje de fazer gestão condominial, sabendo que nós temos a responsabilidade também de uma família e também dos filhos. Eu pergunto para você, Kilvia. Sim. Antes de falar da dificuldade, eu vou falar da força motora que nos move, que é os nossos filhos, que é a nossa família. Então, assim, a grande dificuldade é realmente fazer a gestão do tempo, porque condomínio demanda 24 horas, né? Então, é você ter esse equilíbrio de que agora é a hora da família e agora é a hora de realmente direcionar as demandas do condomínio, né? Então, eu confesso que nem sempre, a vida real, a gente vive, assim, muito a verdade. E nem sempre dá certo. Às vezes eu estou respondendo aqui os moradores. Hoje mesmo, filho, eu estou trabalhando. Porque a gente está em casa, respondendo ali no notebook e tudo. E às vezes eles não entendem que é um trabalho, né? É verdade. Então eu acho que o grande desafio é trazer sempre essa reflexão para eles. De que nós estamos presentes, mas nem sempre da forma como seria o ideal. Deveria, o ideal, verdade. Que você está grávida, né? Sim. Que você tem 2 filhos, 2 meninos, e está grávida, está vindo aí uma princesinha, sim, né? 8 meses. E me diz uma coisa, rapidamente aqui, dá medo? Mais um? Com certeza. Aquela insegurança natural do novo, né? Daquela mulher que tem um perfil de liderança meio controlador e que agora ela vai estar mais uma vez exposta às vulnerabilidades de que você não tem controle de nada. Então, eu digo que cada filho é um portal de transformação, mas também é uma exposição às nossas vulnerabilidades. Então, vamos aí enfrentar com muita ligação com Deus, né, para que Ele venha me revestir de sabedoria. E eu tenho certeza que se Ele enviou é porque é bênção, é vitória. É vitória. Então eu acolho, agradeço e vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. E aí, Jucília, eu pergunto para você, você é mãe, né, de um menino, né? Isso quantos anos? 4 aninhos. Ele é um menino atípico, né, Jucília? Ele tem TDAH e autista. E aí, mais do que um desafio, né, para uma mãe, também, né, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Mas eu pergunto para você, Jucília, como que você consegue conciliar, né, a vida de mãe, esposa, líder do lar, para ser uma líder gestora dos condomínios? É um desafio diário, né, como a Kilvia está falando ali. Eu posso dizer que a gente precisa realmente fazer a gestão do nosso tempo, assim como a gente faz a gestão de tantas coisas dentro do condomínio, né? Então, é só mais uma coisa que a gente tem que dar conta. Com o Gael, ainda mais, porque eu tenho a questão do acompanhamento, né? As terapias, tenho que estar sempre muito próxima da escola.
neuro, então é algo a mais. Multidisciplinar. Então assim, momentos de consulta, eu realmente aviso, olha, agora eu estarei off, eu tenho uma consulta, estou em consulta, e aí eu tenho o meu suporte, né, que é o Murilo, querendo ou não, é pai, mas também me auxilia no meu trabalho, e a gente consegue conciliar ali, dando o melhor, mas realmente fazer com que eles entendam que a gente está trabalhando, que nem sempre a gente vai estar 100% ali com eles, mas são os ócios, né, do nosso ofício, e querendo ou não, a gente faz tudo isso por causa deles, né? Então, com certeza. Perfeito. Isso é muito real, né? Essa cobrança, né? Além, não é nem somente a cobrança também da família, mas a nossa também, né? De repente não estar naqueles momentos, né? Ou de não estar presente como nós gostaríamos de estar, nos dedicarmos como gostaríamos de nos dedicar, né? O fato é que, assim como nasce uma mãe, nasce uma síndica. Sim, né? E aí eu pergunto para você, Juscília, como foi que isso aconteceu na sua vida? Que eu me tornei síndica? Sim. Acredito que a maioria dos síndicos profissionais também foi dessa forma, né? A gente iniciou fazendo a gestão do condomínio no qual nós morávamos na época. Não foi por vontade própria, eu fui eleita mesmo sem querer. E aí os moradores, vai ser você, tem que ser você. E aí eu fui, né? E aí eu peguei um pouquinho de dificuldade porque eu estava implantando um condomínio o qual a construtora tinha falido e abandonou o condomínio e eu estava iniciando a gestão na sindicatura. Ou seja, um desafio então, muito maior. O primeiro condomínio já foi assim, pancada mesmo. E aí, desde então, eu atuava como nutrição. Né? Eu sou nutricionista de formação, sanitarista, e eu vinha atuando, fazia as duas coisas. Só que aí eu me apaixonei, comecei a ir para os eventos, comecei a estudar. Ninguém entende, né, essa paixão, né? Ninguém entende ou essa você paixão. ama ou você odeia, né? Não tem verdade. São os extremos, né? Ou você traumatiza para a vida toda, inclusive sai de condomínio, não mora mais em condomínio, ou de fato você pega ali um gosto. Que eu acho que gerir condomínios, quando você ama o que faz, é como se a gente fosse gerir a nossa casa, né? Então, toda aquela dedicação que a gente tem com a rotina da casa, porque a gente é multi-funções, né? Para mim, transborda no meu profissional, né? Então, eu sempre digo que eu cuido dos meus condomínios como se eu estivesse cuidando da minha casa. Né? E basicamente é isso. Que é exatamente isso. A gente deixa de cuidar de uma família para cuidar de várias, né? Exatamente. Muitas das vezes de 200, 300, 400, 500 famílias. Afinal de contas, estamos falando do lar, né, destas pessoas, né? Sim, eles confiaram, né? Exatamente. Juscília, eu pergunto, o que as pessoas não enxergam na rotina de uma síndica que também é mãe? O que é que elas não conseguem enxergar? Vou falar a minha experiência, a de vocês pode ser totalmente diferente, mas para mim uma das maiores dificuldades é realmente a noite. Então, o período noturno, eu estou em casa, mas naquele momento, né, tirando os dias que eu estou em assembleia, eu não estou sendo síndica ali naquele momento, porque eu estou em casa. Claro. Então, eu tenho uma rotina do como foi a escola hoje, o que é que teve de diferente hoje na escola, ou na escola leva para natação, vai para terapia, ou então fica em casa, mas tem janta, tem que ver a agenda escolar, você tem que preparar a bolsa para o outro dia. Você tem que se cuidar também, né, Juscília? Então, você amiga, tem que assim, hoje a maior dificuldade que eu tenho é esse período da noite. Perfeito. Porque quando eu não estou em assembleia, eu estou em casa, mas eu preciso estar sendo mãe naquele momento, porque ele já passou o dia todo longe, né? Pelo menos o meu, 4 aninhos, ele sente falta. Perfeito. Ontem foi um dos dias que eu trabalhei até umas 23 horas em casa. E aí, ele estava lá em casa comigo e eu disse, você fica aí, você tá bem? Que a mamãe tá aqui trabalhando, tá? Aí ele, tá certo. Eu parei e fui fazer a janta. Aí quando eu terminei de fazer a janta, eu botei pra ele disse assim, você pode voltar a trabalhar, que eu como sozinho, tá bom? Nossa, gente, é incrível, né? Isso realmente pesa e muita gente não percebe, né? Sim. Que nós também temos vidas. E é importante que o síndico, ele também tenha essa autonomia de delimitar seus horários, né? Delimitar o horário comercial. Comercial, porque realmente as pessoas, elas não têm filtro, elas não conseguem entender que você não está ali naquele momento numa necessidade de urgência, de emergência. Você tem a sua vida, né? Já aconteceu comigo, por exemplo,
exemplo, de ser indagada porque eu estava fazendo as minhas unhas 3 horas da tarde. Então, foi um horário que eu consegui encaixar para me cuidar também, porque a gente, por trás daquela profissional também tem a mulher, também tem a esposa, também tem a mãe. E os condôminos, muitas das vezes, eles acham que nós somos babás, né? Babás das suas necessidades, das suas, digamos assim, dos seus problemas, quase que ininterruptamente. Então, realmente, você precisa delimitar um horário específico, porque senão você vira refém, né? Me diga uma coisa, Kilvia, você já se tornou refém desses condôminos, ou você se permite algo nesse sentido? Porque eu conheço muitos gestores que não conseguem se desligar. E a gente estava falando isso agora. A gente não consegue se desconectar, é como se nós tivéssemos a obrigação de estar ali quase que 24 horas à disposição. Você já sofreu algo nesse sentido? Eu trago muito essa reflexão porque eu tenho um perfil muito imediatista. Eu não gosto de acumular problemas, né? Demandas, então, né? Isso, demandas. Eu sou muito de resolver. Mas eu realmente trago essa reflexão. Se não é horário comercial, se não é urgente, emergência, eu tenho me policiado para não responder. Porque sempre eu respondia horário comercial ou não, mas eu vi a necessidade de realmente delimitar esse espaço. E aí a morador manda mensagem domingo, uma pergunta que poderia ser respondida na segunda, eu respondo na segunda. Então, é realmente trazer essa reflexão. Eu sempre digo que a forma como os moradores virão até nós, muitas das vezes é como nós iremos nos posicionar, né? E aí eu digo, sempre ser firme com sutileza. Eu acho que essa é a minha máxima, né? Se posicionar de que para tudo tem uma hora, emergência e urgência. Me liga, o importante é estar tudo rodando, resolvido. Não sendo emergência, é igual a regra da sua casa. Ninguém trabalha 24 horas. É verdade. Assim, somos nós. É, né? Verdade. E aí eu pergunto, Jucília, né? O que vocês aprenderam na prática que ajudou a equilibrar melhor esses dois papéis? Né? O que é que te ajudou nesse sentido, assim, para poder fazer esse equilíbrio entre ser mãe e ser síndica? Primeiro, a organização. Não tem como a gente dar conta disso se a gente não for extremamente organizada. Então, por exemplo, para que de manhã esteja tudo pronto, eu preciso organizar na noite anterior. Pelo menos a minha parte mãe, entendeu? Então, sábado e domingo, eu já faço as refeições da semana. Então, eu preciso ser organizada. E na parte da sindicatura, embora que fuja, porque tem as emergências, tem as demandas que acontecem, realmente essa questão de impor os limites. Então, foi urgência à noite, é uma coisa que a gente estava conversando, né, um pouquinho antes da gente iniciar. Antes, no início, eu deixava minha internet ligada 24 horas. Hoje, eu já entendi que eu não preciso disso. Então, à noite, eu vou dormir, seja 22 horas, 23, eu desligo a minha internet. Uma qualidade do sono, ela vai ser essencial para você mãe ou você síndica, né? Você ser humano. Então, desligo e sinalizo para todo mundo. Olha, foi urgente, não me liga pelo WhatsApp, me liga normal. Então, as minhas portarias, por exemplo, já sabem, os meus conselheiros já sabem, entende? Eu achei que você colocou uma dica aqui muito importante. Sim. E aí eu repasso para quem está ouvindo aqui, os nossos síndicos, realmente é bem bacana. Não, a gente tem um hábito da internet, então é uma coisa que está latente e a gente não consegue se desvincular. Mas o meu telefone praticamente passa a noite toda. Pé. E aí eu te pergunto, cadê a tua qualidade do sono? Você está entendendo? Então, realmente, definir os limites, né? Definir também os processos, é uma forma de você organizar e diferenciar também a maneira como aquele condômino ou até mesmo os próprios colaboradores, né? Vão ter aquele momento de achar a síndica que realmente seja numa emergência, numa ligação necessária e não desnecessária, porque às vezes você está ali no WhatsApp, peraí que deixa eu encher o saco ali da síndica, deixa eu perturbar ela. E às vezes a pessoa fala só porque realmente não quer esquecer. Sim. Então, pronto. Eu entendo que às vezes eu recebo uma mensagem 23 horas, ou então no domingo 3 da tarde, é porque a pessoa se deparou com aquele problema ou ficou com aquela dúvida e não quer esquecer e vai mandar. Mas o importante é ele ter a ciência de que eu não vou responder de imediato porque não é urgente. Perfeito. E aí eu pergunto para você, Kilvia, para as nossas associadas, né, para as síndicas e aquelas simpatizantes ainda que estão na dúvida se vão ou não para a gestão condominial,
qual a dica que você pode dar para essas pessoas, né? Como elas podem conciliar, né? Ser mãe, ser síndica. Se tem alguma coisa que você trouxe, né, para você, né, dentro da sua família, dentro do escopo familiar e da sua gestão, alguma dica para que elas possam conciliar isso de uma forma tranquila, sem ser sobrecarregada? Sim. O que mais me impulsiona na sindicatura é realmente a flexibilidade de eu poder conciliar a minha profissão e também gerir a minha casa. Então, você tá ali no mercado de trabalho que exige muito, né, da gente, e qualificação, a gente está sempre em cursos e tudo. Então, aquela síndica orgânica, né, que quer migrar, que tem essa dúvida, será que eu migro para a sindicatura profissional? É realmente você entender que o primeiro pilar é se dedicar à qualificação e pegar toda a sua expertise que você utiliza no seu dia a dia, no gerenciamento do seu lar, da sua casa, de que a maternidade, ela nos impulsiona de uma forma que a gente não consegue dimensionar. Porque a gente faz 1001 coisas que não desmerecendo os homens, mas os homens não fazem, entendeu? Não desmerecendo, mas só um minutinho, uma vírgula. A gente é muito polivalente, entendeu? Então, pega essa polivalência da tua vida, na tua casa, na gestão dos teus filhos e transborda isso pro teu profissional, né? Com muita organização, com muita técnica, que a gente busca sempre isso, né? E os condomínios, a gente sempre tem que estar em constante aprendizado, porque a regra de impostos muda a todo momento. É verdade. Uma coisa que está muito em evidência, carregadores elétricos. Há 2 meses atrás era uma regra. Hoje são regras mais específicas, né? Então, é muito isso. É você pegar o teu forte e transbordar para o teu profissional. Que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, porque, de fato, eu hoje posso gerenciar com mais leveza a organização da minha casa, porque eu tenho uma profissão que me possibilita isso. Essa flexibilidade realmente é algo que traz para a gente, né, essa possibilidade de a gente conseguir, né, fazer essa gestão também dentro da nossa casa, né, Kilvia? E aí, Jucília, eu pergunto aqui para você, férias, né? Falar de férias já tá chegando, hein? Tá chegando, inclusive. Mas pra gente, Jucília, né? Nós que somos gestores, né? Essa palavra é uma utopia, né? Realmente pra gente não tem como. Você consegue até se desligar no sentido de não estar presente, fazer a sua gestão de home office, ou então, né, fazer aquela gestão não operacional. Mas como fazer isso na prática? Eu digo no sentido de que a Jucília, ela tem essa possibilidade dentro da empresa dela de repente tirar um momento para os filhos, para o esposo, até por uma questão de saúde mental também, porque você precisa desligar, né? Como, Jucília, eu te pergunto aqui, como síndica também, para os nossos telespectadores, como que você consegue, né, falar de forma, né, tranquila e aceitável para os condôminos, que você também precisa tirar esse momento para você? Eu acho que a transparência e a sinceridade, ela nos ajudam muito. Então, é você realmente jogar limpo com os seus condôminos. Então, gente, vocês sabem, né, o período de férias está chegando. Então, assim como vocês, eu também tenho um pequenininho na minha casa. Então, eu estarei trabalhando da seguinte forma. Ao invés de ir no condomínio 3 vezes na semana, eu vou 2 vezes na semana. Terceiro, mas eu tô no celular o tempo todo, eu estarei, né, ligado o tempo todo. Então, eu acho que a gente precisa se comunicar. Perfeito. Então, se a gente não fala, eles muitas vezes não vão entender, não vão associar. A gente trabalha com condomínio, a gente trabalha com um universo de pessoas muito diferentes. Sim. Tem gente que tem filho, mas tem gente que não tem. Tem gente mais idoso que às vezes até já esqueceu de como era quando tinha filho. Então, o que é que acontece? A gente precisa se comunicar. Então, eu faço essa comunicação. Perfeito. Entendeu? Que estarei alterando durante os próximos 15 dias o meu formato de atendimento. E realmente, às vezes, levo ele comigo. Então, já aconteceu várias
várias vezes de ir ao condomínio, mas eu levo ele. Então, tem períodos que não dá para ficar na colônia de férias, né? Porque eu sou uma adepta 100% à colônia de férias. E era isso que eu ia falar, sobre a presença, né, familiar dentro do trabalho, né? Porque às vezes a gente não tem com quem deixar, às vezes a gente não tem essa possibilidade, né? Se você já levou, se você leva, ou se já existiu algum problema com relação a isso, ou graças a Deus é um ambiente tranquilo. Eu nunca precisei. Até hoje, graças a Deus. Apesar de que eles moram em um condomínio que eu sou síndica, né? Que foi onde eu comecei. Mas para outros condomínios eu ainda não tive essa necessidade, assim, de não ter com quem deixar. Mas passou para você também essa possibilidade? Já aconteceu contigo? Já, Juscília? Já aconteceu e aí eu levo. Você leva? Levo, amiga, porque não tem como não levar. O condomínio, ele precisa da gente. Em alguns momentos, o supervisor, ele não vai... sanar aquele ponto que só você sabe olhar, porque a gente tem um olhar clínico, né? É verdade. Então, assim, muitas vezes o que o supervisor iria ficar entrando em contato, mandando foto e não sei o que pra gente, a gente vai rapidinho, a gente resolve. Ou então é uma demanda que você pessoalmente tem que ir. Então, vou. Se não tenho com quem deixar, porque minha rede de apoio é minha mãe, e tem que ter, né, a rede de apoio, ou meu marido, né? Então, se não dá, hipótese nenhuma para ficar com eles dois, né, ou a creche, a escola, eu levo. Ele fica quietinho, mas eu explico. É o caminho todo. Indo e voltando. Estamos indo pro trabalho da mamãe. Já sabe, né? Quando chega lá, não pode. Se comporte, né? O meu maior problema é que quando ele chega, ele quer ir pro parquinho do condomínio. Claro, ele quer tomar banho na piscina do condomínio. Sim. Então, assim... Eu falo, né? Entender, filho, né? Mas esse aqui não é... A gente não tá aqui a passeio, a gente não tá visitando. Aqui é o trabalho da mamãe. Perfeito. Mas já aconteceu de eu estar aqui no celular e ele tá aqui, ó, no parquinho do meu lado, porque eu só vou conseguir se for daquele formato. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem, porque as pessoas, elas precisam entender que nós, né, como mães, temos a responsabilidade também da omissão. A gente não pode simplesmente se omitir o fato de que nós não temos com quem deixar, e isso atrapalhar não só o trabalho, mas também o fato de que eles precisam da nossa presença, e se for para estar do lado, que seja onde for, né? Sim. E aí, que o Vinha me diga uma coisa, você grávida já com 8 meses, né? Você deve ter participado aí de algumas assembleias, de alguns processos, né, durante essa sua gestação. E eu acredito, né, como gestora, porque eu sei como que funciona, os olhares, né, de discriminação. Sim. No sentido de que ela está grávida, né, vem aí o período de licença maternidade, quem vai vir para o condomínio, né? Quem vai fazer a gestão do condomínio, como se nós não tivéssemos a possibilidade de fazer uma gestão que não fosse tão operacional, porque nós temos a nossa equipe. O operacional é a nossa equipe, nós gerenciamos todas essas pessoas por trás, nós fazemos isso de uma forma com excelência. Então, realmente teve isso. Tive um momento, sim, de em um condomínio do morador questionar como é que vai ser a sua ausência. E aí eu fiz um posicionamento, a gente até trocou, né, uma figurinha sobre isso. Porque eu acho que o que a Juscília falou, a comunicação é a base de tudo. Se ela é clara, efetiva, a nossa ausência é o que menos importa. Porque eles têm a segurança de que tudo está sendo gerenciado da melhor maneira possível. Perfeito. E aí, a KF3 hoje, eu e o meu sócio, né, que é o meu esposo, então, nesse período da gestação, eu passei muito essa transição do operacional para ele, e eu estou mais na questão estratégica de comunicados, de atender os moradores, a gerência financeira também é comigo, mas a gente sabe ali que na vivência que o operacional não é a base de tudo, né? O operacional a gente só vai ali ver os detalhes no dia a dia, mas que os bastidores é o maior desafio. É verdade. Né? Então, eu já participei agora na gestação de algumas assembleias. Nós fomos eleitos em alguns condomínios já quando eu estava gestante, na verdade, reeleitos. Em 2 assembleias que eu fui gestante, que eu vi, né,
como era ali a dinâmica do condomínio, e eu optei por, no momento, eu retirar minha candidatura. Eu disse, não, aqui realmente não vai ter um ambiente... A gente consegue sentir o perfil, né? Isso, e eu acho muito positivo a gente ser honesto com o nosso trabalho, no sentido de... né? Eu não vou conseguir desenvolver o meu trabalho aqui. Não é sobre quantidade, né? Não. Que é sobre qualidade de trabalho. Exatamente. Né? E os 2 condomínios foi assim, bem delicados, porque é como se nós fôssemos o elemento que realmente iria ser eleito. Porque tem essa movimentação política, a gente sabe. Sim. Mas qual é o preço, né? Nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes, a paz da gente não tem preço, perfeito, não tem contrato que pague, perfeito, né? Então, ainda mais nesse momento, eu acredito que Maria Vitória está chegando como um movimento expansivo. E eu digo não só expansivo de forma familiar, como mãe, mas também profissionalmente. Porque eu vou ter ali mais uma força para me mover. E assim, a gestação, os filhos, eles não são limitantes. Pelo contrário, mas ainda existe essa cultura, né? Principalmente a questão do machismo que a gente vive, sim, estrutural, claro, de que filhos nos limitam, que na verdade a gente sabe que não, né? Até porque a mulher, de forma geral, ela ainda carrega essa responsabilidade, né? De dar conta de tudo, sim, né? Sim. E muitas das vezes também somos eleitas, também a gente tem que levar em consideração por ser mulheres. Sim. Né? Pelo fato, obviamente não falando dos homens, né? Não tem como a gente criar uma rixa, sim, nesse momento, sim, mas é justamente pelo fato da gente ser mulher, pelo fato da gente ter um olhar diferenciado, porque a gente sai do nosso lar para cuidar do lar das pessoas. Né? Então, não deixa de ser um olhar mais específico, né? Uma característica nossa de cuidado que é diferente, né? Obviamente tem a parte técnica, operacional, que muito dos homens têm, né? Obviamente, talvez alguma habilidade nesse sentido, mas isso não tira da gente o olhar de que muitas das vezes, né, aquele condomínio ainda tem a predileção da gestora. Sim. Né? Então, é muito bacana nesse sentido. E aí eu falo para vocês assim com relação à questão dos maridos, né? Vamos aqui para a parte, a gente conjugal. Vai sair um pouquinho do fato de ser mãe, mas o fato também de ser esposa, né? No seu caso, Kilvia, o seu sócio é seu marido, sim, né? Então ele vive as dores, né? Vive também gente, vocês sentem que não é só dor não, viu? Tem um lado bom também, porque a gente é reconhecido, sim, né? A gente valoriza patrimônio, sim, né? A gente consegue organizar a casa das pessoas de uma forma assertiva, a gente traz segurança também a nível estrutural, enfim. Tem um lado bom também, né? Mas ele tá com você no dia a dia. Sim. Né? Então, às vezes, eu acredito que dificulta também mais ainda, né? Porque duplamente você não tem aquela rede de apoio, que no caso, a Jucília, eu já não sei se o seu esposo é seu sócio. Não, ele não é sócio, ele me dá o suporte, mas ele tem um trabalho dele. Ele tem um trabalho paralelo e aí, dele, né? Nas horas vagas, ele me ajuda. Ele te ajuda, né? E meu esposo também. Meu esposo ele é paralelo, mas sempre está ali na parte administrativa, bolando, criando, enfim. Sempre dá esse apoio bacana pra gente. Mas no seu caso, o Kilvia específico, ele trabalha com você, né? Sim. Então, a sua rede de apoio, ela já é um pouco mais limitada, né? E aí, como é que você consegue conciliar isso, Kilvia? 80% da minha rede de apoio é ele, né? Socorro, então, Deus. A gente tem um relacionamento já grande, né? A gente tem vai fazer 22 anos de relacionamento, 17 anos de casado. E essa cara de menina? Essa é a sua cara de menina, não tá batendo esses números, mas enfim. Mas a gente tem uma completude muito, muito forte dentro de casa e acabou que isso reverberou no nosso trabalho, perfeito, né? Então, às vezes ele tá numa frente e eu tô em outra e a gente consegue fazer aquele gerenciamento ali. Então, eu não tenho, assim, grandes problemas porque realmente o Pedro sempre foi... a gente tem uma parceria muito forte, a gente se entende muito bem, eu entendo a forma como ele pensa, ele sabe como eu penso, então acaba que a gente meio que completa
o que falta em mim sobra nele, o que falta nele sobra em mim. Então, a mesma coisa a gente tá realmente passando para a empresa, né? Então, quando precisa da presença dos dois, aí, no caso, é como a Juscelia falou, ou os meninos ficam na minha mãe, ou a gente vê ali uma forma, às vezes, muitas nas férias. Nas férias, às vezes, eles vão com a gente. Principalmente no condomínio que tem quadra, né? Como os meus já são maiores, eu já deixo ali tranquilo, porque eu sei que é seguro, né? E quando não dá certo, eles ficam na minha mãe e a gente gerencia da melhor maneira possível. Sim. Então, eu acredito que é muito ali a parceria, né? Perfeito. O diálogo ativo 24 horas. É mais fácil, Kilvia? Ou é mais difícil? Não, essa coisa de morar junto, trabalhar junto, sabe? Acho que é mais fácil, sabia? Eu confesso que eu tô muito satisfeita. Que bom. Eu acho que foi... Deus direcionou de uma maneira que talvez eu não visualizasse que seria tão bom pra gente, Que pra maravilha. nossa dinâmica. Pro que a gente vive dentro de casa, o Peranço ter saído do mercado de trabalho para poder somar comigo, né? Foi algo realmente que agregou qualidade de vida pra gente. Perfeito. Né? Perfeito. Porque tinha momentos que eu precisava muito dele em casa para poder sair e ele tinha, de fato, as horas trabalhadas dele fora de casa. Então, agora não. Agora, se ele sai, eu fico em casa. E quando não, eu deixo na minha mãe, mas agora a gente consegue gerenciar muito melhor do que ele ter uma responsabilidade fora de casa. Perfeito. Juscelia, me diz uma coisa, que um segredo aqui para os nossos telespectadores e também para a gente, né, que a gente fica curiosa. Já chegou em casa exausta, num momento assim de muita dor, muito sofrimento, e já pensou em desistir da sindicatura? Com certeza. Eu acho que todo síndico profissional, em algum momento, já pensou em desistir, né? Mas a parte boa, ela é muito boa. E faz com que a gente não desista, né? Pelo menos até o momento, estamos firmes e fortes. Mas, assim, os momentos difíceis, eles vêm na nossa vida, pessoal e profissional, e a gente, naquele momento, muitas vezes não entende, né? Meu Deus, o mundo vai acabar, eu não quero mais isso, eu não quero... Por que eu trabalho com condomínio mesmo? Sim. E aí, mas assim, no outro dia aí a gente dorme, no outro dia a gente já acorda com uma outra ideia, com um gás novo e realmente para fazer aquilo ali valer a pena. O que eu vejo hoje é que a sindicatura é um mercado, né, em grande crescimento aqui no nosso estado, principalmente. A maior parte do nosso público hoje de síndicos é feminino, né? Então você vê que nós somos em maior número. E eu fico muito feliz, porque significa que vai vir também uma compreensão de lá para cá, dos condôminos. Perfeito, perfeito. E essa parte de conciliar, até, né, só fazendo um complemento, eu acho tão mais fácil, tão legal, que é como a Kilvia falou, ele vai entender as dores e os amores do trabalho dela, porque ele vive. Então, talvez em outro trabalho, se ele não tivesse aquele contato, muitas vezes ele não fosse entender que ela tem assembleia, às vezes, 4 dias na semana e vai precisar chegar tarde. Mas como ele entende, ele está dentro, é muito mais fácil, né? O meu momento de desistência foi no início da sindicatura orgânica. Sério? Depois que eu passei para o profissional, eu me achei totalmente. Eu digo que é um propósito de vida. Eu amo o que eu faço. E eu digo que eu gerencio 10 condomínios externos, mas síndica moradora eu não quero ser mais. Sim. Porque acaba que as pessoas confundem muitas coisas. Claro que não é a regra geral. Claro. A Jeane é uma síndica moradora brilhante. Ela tem uma autoridade dentro do condomínio dela, mas existem comunidades de que as pessoas confundem muito. É verdade. Né? Então, assim, eu não me enxergo mais como síndica moradora. Mas como síndica profissional, realmente, eu sou muito realizada. Você consegue lidar, Juscelia, com as críticas, né? Com aquele dia pesado de trabalho, né? Porque nós temos, né? Às vezes nós temos um dia exaustivo. Você consegue lidar com isso de uma forma que você não leve isso para dentro da sua casa? Você consegue ter esse equilíbrio? Porque muitas das vezes realmente é muito difícil. Não tem como você não absorver, né? Mas
é importante também que a gente tenha esse equilíbrio, né? Porque a nossa família é o nosso alicerce, eles não podem receber essa carga, né? Mas muitas das vezes a gente realmente, como humano, não consegue fazer isso. Mas você consegue driblar dentro da sua casa essa situação? Depende. Falta a paciência, às vezes. Então, esgotaram a paciência. O que é que acontece? Se eu passei um dia punk, tive a assembleia, cheguei em casa à noite, com certeza eu vou estar exausta e eu não vou ter paciência para muita coisa. Sim. Então, aí entra a nossa parceria do nosso marido e dos nossos filhos entenderem. Bicha, hoje ela não tá legal. Então, às vezes, quem conhece a gente só de olhar já sabe que a gente não tá bem. Mas, na maioria das vezes, eu tiro de letra. Eu acho que as críticas, elas vêm pro bem, na grande maioria das vezes, né? Tirando os haters que a gente tem ali dentro do condomínio. Mas a maioria das vezes as críticas, elas são construtivas, a gente tem que saber acolher. Sim. Nem sempre vai ser do jeito que a pessoa quer, mas às vezes a gente pega aquilo ali, aprimora, encaixa de uma forma que dá para melhorar ali a rotina daquele condomínio, enfim. Então eu acho que são dias e dias, né? Somos seres humanos. Então tem dia que eu escuto, chego em casa de boa, leve, e eu consigo separar. Entrei em casa, acabou o condomínio, aquele problema ficou ali fora. Mas, claro que tem aqueles dias mais pesados que a gente não consegue separar. Não tem como, né? E você, aí, Kilvia? Oração, minha filha. Eu digo que eu não gosto nem de falar, mas graças a Deus os meus condomínios são bem pacificados, né? Então, eu não tenho fortes problemas, mas, claro que tem aquele morador mais demandante. Hoje, as pessoas, naturalmente, elas estão bem carentes e bem intolerantes, né? Então, às vezes, consome muito do nosso psicológico e falta paciência dentro de casa, não tem como. Os meninos já têm uma compreensão boa, então eu digo, filho, hoje a mamãe não está bem. Me dê o meu tempo ali para eu poder respirar, né? E às vezes sobra até pro marido também. Então, é muito sobre isso. É vida real. É vida real, não tem exatamente. Muito isso, sabe? É verdade. Dias e dias. Jucília, uma força que te mantém em pé. Gael. É incrível, Gael né? Darda, não é? Eu tô na sindicatura há 5 anos. Gael tem 4. Então, ele conviveu comigo mais tempo sendo síndica do que eu não sendo síndica, né? Então, assim, ele é o que me motiva, né? Tanto nos momentos difíceis quanto nas alegrias. Eu digo, tudo é por eles. Então, quando a gente é eleito em um condomínio, aí eu chego em casa, filho, a mamãe foi eleita ontem. Quando eu vou para a Assembleia, eu desejo boa sorte para a mamãe, boa sorte. Então, eles são o nosso raio de sol, o nosso direcionamento. A nossa vida, né? Então, não tem como separar, impossível. Às vezes eu tento não envolver muito ele, porque quando ele era pequenininho, o menino sabia tudo de condomínio, assim, com 2 anos. Sério, Jucília, que legal. Ele aprendendo a falar e a gente chegava num condomínio, aí ele, o porteiro abriu, você nem apertou o controle. Aí o menino já tinha uma noção de controle de acesso. Às vezes o meu celular toca, e aí, às vezes, ele tá estressado, né? Eu tá em crise, aí ele diz assim, ó, esse porteiro não para de ligar. Meu Deus. Aí o filho não é o porteiro. Não é a portaria, é outra coisa. Então, assim, acaba que eles estão imersos nesse mundo condominial junto com a gente. É verdade. Mas acabam aprendendo muito, né? Lá, por exemplo, no meu condomínio, né? Os meus filhos, eles são demandados, sabe? Assim, e são fiscalizados, né? Sim. Porque eles têm que ter a postura muito mais, digamos assim, né? Maior, o exemplo, porque a mãe, né, a líder e a mãe que cobra. Sim. Então, eles também são cobrados nesse sentido. O meu já deu carteirada, inclusive, né? No elevador, um condômino estava conversando alguma coisa e etc e tal, e aí parece que ele jogou um papel. Eu disse, olha, a minha mãe é a síndica. Então, assim, ele dá carteirada, sabe? Então, é bacana, porque trazer para eles esse ambiente não deixa de ser algo que agrega no sentido de que é a sua profissão, sim, né? É onde você consegue, né, trazer um conforto de qualidade de vida para o seu filho, né? O seu trabalho é de onde você tira, né, o alimento, o sustento na sua casa. Mas eu pergunto para você, Kilvia, você tem 3, né? Os 2 é o Vinícius e o Valentim, agora a Maria Vitória que está chegando, né? Como é que você
você consegue inserir eles dentro desse ambiente da sindicatura, já que o pai e a mãe são síndicos, né? Eles têm essa, digamos assim, essa curiosidade da profissão, porque, assim, os meus 3 filhos não querem ser síndicos, mas 2 já falaram em ser delegados em decorrência do meu marido, Sim. né? Eu nunca vi nenhuma criança dizer eu quero ser síndica quando crescer. Eu não conheço, eu desconheço, né? O meu já falou. Olha aí, então realmente o ambiente faz, Já. né? E assim, eu acho bonitinho, porque o orgulho que eles nutrem, né? Eles falam Bacana, muito, eles verbalizam muito bom. muito que tem orgulho. Que maravilha. Mamãe, a senhora dá conta de tudo. Eles verbalizam isso. E ele acaba que eles também se espelham nessas multifacetas, né, que a gente tem. E aí, os lá de casa, quando a gente diz, vamos para a Assembleia, mamãe, é para ganhar outro condomínio? Aí, quando vou orar pela senhora, e quando tem aquele feedback positivo, eles são os que mais vibram. Então, é realmente, de fato, isso que nos impulsiona, que fortalece a nossa missão no dia a dia. Ah, gente, é tão bom falar sobre família, Sim. falar sobre filhos, Sim. né? Nós que somos mães, mês das mães, nós também temos as nossas mães, né? Então, assim, realmente é um mês especial e o nosso podcast hoje foi dedicado, né, para esse tema em específico. Por isso que nós trouxemos esse tema hoje para cá, para que a gente pudesse falar um pouco também para os nossos condôminos, né, para quem consome a sindicatura, que nós também temos uma vida real, que nós também temos, né, o nosso mister, né, de ser mãe, as nossas responsabilidades, e que eles precisam entender que existem esses limites que precisam ser estabelecidos para que a gente possa seguir com a saúde mental mesmo, porque isso reverbera, não tem como, né? Mas estamos chegando ao fim, gente, do nosso podcast hoje. Infelizmente, a gente começa a conversar, muitas das pessoas perguntam, gente, como é que vai ser? Gente, é uma conversa. Aqui o nosso podcast realmente é para conhecer um pouco dos nossos associados, trazer o dia a dia, a rotina, né? Tudo dentro baseado dos temas específicos daquele episódio. E foi um prazer enorme receber você aqui, Kilvia. Você que está com 8 meses já, Maria Vitória está batendo na porta, né? Sim. E eu espero que realmente seja uma gestação linda, assim, que ela venha com muitas bênçãos, né, na sua família. Eu agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço o convite. É sempre muito importante, muito maravilhoso a gente ter essa troca, que nos traz mesmo um sentimento de que não só de dores vive a sindicatura, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter um olhar sempre pro que é bom, porque o que é ruim tem muita coisa, né? É verdade. Então, que possamos ser sempre essas mulheres que se dão as mãos e que realmente se fortalecem entre si para que a gente possa crescer juntas. Perfeito. E você, Jucília, foi um prazer muito grande receber você aqui. Você que é uma mãe espetacular, né? Uma esposa, uma gestora incrível, renomada no mercado. Eu fico muito feliz com a sua presença. É uma honra para mim ter você aqui. Obrigada. Assim como eu falei no início, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. E estar aqui perto da Kilvia também, assim, é maravilhoso. Já fica aqui o que precisar. No qualquer suporte, e no né? Pós-parto. Tem um condomínio ali pegando fogo, corre ali. A gente está por aqui. Eu acho que a associação, ela tá aí para isso. Perfeito. E nós, mulheres, ainda mais, né? Então, muito se fala para que as mulheres deem as mãos, a sororidade, né? E tudo. E no mercado condominial não pode ser diferente. Né? Tem que ser ainda mais porque a gente lida diretamente com um público muito masculino e muitas vezes machista. Então, a gente precisa desse suporte, a gente precisa desse apoio. Então, muito importante esse momento aqui, né, do podcast Trazendo Mães, para realmente mostrar a nossa vida real. A né? vida real, isso mesmo. E hoje, gente, ficou muito claro que não é sobre dar conta de tudo, né? É sobre seguir mesmo com tudo. Né? Porque ser mãe, ser síndica é um desafio diário, mas também é algo que nos transforma, algo que nos motiva, algo que traz sentido para as nossas vidas. Então, você que é síndica, você que é mãe, você que é mulher, compartilhe o nosso episódio, segue a Assocíndicos nas redes sociais, estamos no Instagram com Assocíndicos Ceará,
também no nosso canal do YouTube. Deixa seu like, compartilha esse episódio, se Deus quiser. E logo, logo estaremos em breve em mais um episódio do Assocínticos em Foco.